יחד, 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 כולם קדושה חיי שלש, כולם קדושה. Compartilhando aqui conosco, está aqui conosco para juntos novamente estarmos aprendendo aí um pouquinho mais sobre as 7 leis de Noah e suas ramificações. Porém, antes eu queria deixar um recadinho para vocês aqui. Vocês sabem que a nossa Beit ela está passando por uma reformulação e uma reestruturação. Já tem mais ou menos uns 2 meses que a nossa Beit está buscando, está trabalhando para fazer o melhor, principalmente para honrar o nome de Hashem, e também para trazer conteúdos e divulgando a Torá e as 7 leis de Noah. Porém, a gente sabe também que a cada dia que passa, a nossa responsabilidade aumenta. Usando aqui uma analogia, né? Quem assistiu o filme aí, o Homem-Aranha, aquela famosa frase do Tio Ben, com grandes poderes nos traz grandes responsabilidades. Então a nossa responsabilidade a cada dia que passa ela está aumentando cada vez mais e mais. Porém a gente precisa da ajuda de vocês, que são membros da Beit, ou até mesmo vocês que estão assistindo os nossos vídeos aqui através do canal de YouTube com 3 coisas, tá bom? Primeira delas, vamos lá. Vocês sabem que a gente já há algum tempo está tentando alugar o nosso espaço físico para acolher a vocês que são membros, ou até mesmo as pessoas que se simpatizam conosco ou que querem conhecer a nossa Beit, querem estar compartilhando fisicamente conosco, né? Estar presente conosco, na verdade. Só que tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um custo e nós precisamos muito da sua ajuda, de sua tzedakah, tá bom? A gente tem algumas próximas metas, a gente tem algumas metas que a gente precisa estar realizando, não só como o aluguel do espaço físico, mas a gente também... Espera aí, deixa eu liberar aqui, tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver. Acusou aqui para mim, mas... Enfim. Além do nosso espaço físico, a gente também quer registrar a nossa Beit, ter um CNPJ para trazer um pouco mais de seriedade para o trabalho, entendeu? E também a gente quer trazer um pouco de mais qualidade nos vídeos que a gente traz nos conteúdos aqui do nosso canal, do canal da Beit. A gente quer melhorar isso. Então tudo isso gera um custo, tudo isso tem um custo. E a gente precisa da ajuda da tzedakah de cada um de vocês, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui no YouTube vai estar a chave Pix, tá bom? Vai estar no nome da Samantha. Como a gente ainda não tem um CNPJ, não temos uma conta em banco ainda, tá bom? Por enquanto está no nome dela, tá bom? E aqueles que puderem nos ajudar, a gente fica grato, de coração mesmo, tá bom? Todos vocês, quem é membro da Beit já sabe da seriedade. Peraí, deixa eu permitir o Rodrigo aqui, a Samantha. Peraí. Permitir. Shalom, Rodrigo. Shalom, Samantha. Shalom a todos. Então, Rodrigo e Samantha, até bom que vocês entraram agora, que vocês podem até complementar aquilo que eu estou falando. Eu estou pedindo aqui aos membros da Beit e até mesmo às pessoas que nos assistem no YouTube uma ajuda com a tzedakah para a nossa Beit. Eu expliquei para eles aqui que nós estamos com planejamento já há algum tempo de alugar um espaço físico até para aquelas pessoas que querem estar compartilhando presencialmente conosco, entendeu? Para a gente ter aquele convívio. Aí eu expliquei para eles também que o nosso próximo passo, além disso, é criar um CNPJ para dar uma seriedade um pouco maior, para dar uma seriedade maior para o nosso trabalho, né? Para o trabalho da Beit em si. E também que a gente quer trazer um pouco mais de qualidade nos vídeos e nos conteúdos que a gente coloca no YouTube, né?
e tudo isso tem um custo, e a gente está precisando da ajuda da Tzedakah, daqueles que são membros e daqueles que se simpatizam, que aqueles que querem, que gostam do conteúdo que é apresentado no nosso canal, tá bom? E para você, e como eu disse, são 3 coisas que a gente está pedindo ajuda. A primeira é a Tzedakah, tá bom? A segunda são as suas rezas e as suas orações, tá bom? Reze por nós. A gente está sendo uma luta muito grande para poder alugar o espaço presencial, mas temos fé em Hashem que nós vamos conseguir, tá bom? E reze por nós aí. Lembra-se da Beit aí quando estiverem rezando, para que Deus possa abrir a porta para que nós possamos estar reunidos presencialmente, tá bom? E a terceira coisa é, você curtindo e compartilhando os vídeos no YouTube, você automaticamente também ajuda a chegar o conteúdo a mais pessoas, e mais pessoas conseguem ver o trabalho da Beit, ver aquilo que nós prezamos em fazer, que é honrar o nome de Hashem, divulgando a Torá e divulgando as 7 leis de Noah, tá bom? E para quem é membro da Beit, sabe da seriedade da nossa estrutura. Nós temos uma liderança, um conselho administrativo que preza muito e principalmente pela transparência, tá bom? Nós prezamos muito pela transparência. Tudo que é feito na Beit é prestado conta, a membresia tem voz ativa na Beit, tá bom? Então a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Esse era o recadinho que eu queria trazer para vocês aí logo de início da nossa aula. Rodrigo ou Samanta, se vocês quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Antes de eu dar início aqui a nossa aula sobre as 7 leis de Noah. Vocês querem falar alguma coisa? Posso dar procedimento? Sim. Só ratificar o que você já compartilhou de informação. Aí, viu, Renata? É exatamente isso. A gente está com um projeto de fazer a legalização do CNPJ da Beit e também fazer uma alocação de um imóvel físico para nós retornarmos aos ensinos presenciais. E vai ser presencial e eu acredito também que vai ser gravado, né? E compartilhar o lance lá do YouTube com as pessoas, porque o propósito da Beit realmente é trazer o conhecimento monoteísta o máximo possível e com seriedade. É isso aí. Só ratificar o que você já colocou. Show de bola, pessoal. Então eu vou estar dando continuidade aqui, tá bom? Espero que vocês estejam aí vendo aí o nosso PDF, tá bom? Agora eu não vou ter visão de vocês, que eu vou ter visão agora da planilha, mas qualquer coisinha, se vocês precisarem chamar ou tiver tendo algum problema, pode chamar aí que eu dou uma parada aqui e dou uma atenção a vocês, tá bom? Então vamos lá. As 7 leis de Noah e suas ramificações. Hoje a gente vai estar dando uma ênfase na primeira lei de Noah, que é a lei que fala sobre idolatria, tá bom? Desde já, de antemão, eu quero dizer para vocês que não é o nosso intuito aqui ofender ninguém que esteja assistindo esse vídeo, a religião ou a fé de ninguém, tá bom? Não é o nosso intuito. O nosso intuito é divulgar a Torá, como eu disse anteriormente, tá bom? E divulgar aquilo, nossa regra de manual, nosso manual de regra e fé, que são as 7 leis de Noah, que é a Torá, tá bom? Então não se sinta ofendido, tá bom? Essa aula pode ser que seja um pouco polêmica, mas não é o nosso intuito ofender a fé e a religião de ninguém, tá bom? Qualquer semelhança não é coincidência, tá? E fica aqui de antemão aí as minhas palavras e vamos aproveitar aí o máximo possível aí as nossas aulas, tá bom? Vamos lá, sobre essa aula, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai ler a primeira lei de Noah, que fala sobre idolatria e suas ramificações, tá bom? Vou trazer aqui também algumas fontes da Torá, que fala referente à idolatria, como iniciou a idolatria, os perigos e os males que ela pode causar, tá bom? E algumas orientações, tá? Longe de mim querer ditar regras, também não é o trabalho da nossa Beit ditar regras para as pessoas, mas são algumas orientações. Somente, se você quiser seguir, fica à vontade, se não também tem a liberdade de não seguir, tá bom? Então vamos lá, dando início aqui.
A primeira lei de Noé. Qual é a primeira lei de Noé? Crer em Deus e não cometer idolatria. Vamos estar lendo ela, a lei de idolatria e suas ramificações, tá bom? Primeira lei, crer em Deus e não cometer idolatria. Essa lei ela proíbe a adoração a qualquer ser humano ou criatura. Também é proibida a fabricação de ídolos e de envolvimento com o oculto, que são as forças sobrenaturais que não provêm do divino. Para isso é necessário o discernimento do Deus de Israel e sua natureza. Vamos lá, primeira ramificação. Proibido pensar que exista alguma divindade, com exceção de Hashem, o único e uno. Proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagens esculpidas com fins de adorá-la. Proibido fazer ídolos para serem usados por outra pessoa. Proibido fazer quaisquer estátuas, mesmo que elas sejam para fins ornamentais. Proibido curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho, ou qualquer outra coisa, oferecer-lhe sacrifícios, ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Proibido a adoração de ídolos, em qualquer das suas formas habituais de adoração. Proibido sacrificar os filhos ou fazê-los passar pelo fogo, em honra a Moler. Proibido a prática e a consulta de Ov. O que é Ov? É uma desviação por meio de um mantra para se obter um transe meditativo para se comunicar com os mortos. Proibido também a prática e a consulta de um Idoni. O que é um Idoni? Idoni envolve atos de rituais de meditação como uma forma de profecia e imaginárias. Qualquer semelhança não é coincidência. Proibido recorrer qualquer forma idolátrica em palavras, em pensamentos, em ação ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Agora, onde nós podemos encontrar na Torá? Vamos trazer aqui algumas fontes na Torá referentes à idolatria. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, semana passada estivemos comemorando Shavuot, a entrega da Torá por Deus ao povo de Israel. Tá bom? E o primeiro e o segundo mandamento já nos dizem na questão da idolatria. Encontra-se em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 6, que diz o seguinte: Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, perdão, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem os servirás. Pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais nos filhos, sobre a terceira e sobre a quarta gerações, aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Uma segunda fonte: E o Eterno vos falou do meio do fogo, e vós ouvistes som de palavras, porém não vistes imagem alguma, tão somente uma voz. E guardarei muitos as vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não vos corrompais fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro que voe nos céus, semelhança de qualquer réptil que se arraste na terra, semelhança de qualquer peixe que haja nas águas, debaixo da terra. Ixá, levante os teus olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todos os astros dos céus, seja eles seduzidos, e te curves a eles, e os sirvais, coisas que o Eterno teu Deus
designou para iluminar todos os povos que há debaixo do céu. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mais detalhadamente, na parte que a gente fala como iniciou a idolatria. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no texto, nessa parte desse texto aqui. E uma outra fonte: a ti foi mostrado para que soubesse que o Eterno, ele é o Deus e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e suas palavras ouviste no meio do fogo. Tudo isso o fez porque amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou com a sua grande força do Egito, para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para trazer e para te dar as suas terras por herança, como neste dia. E saberás hoje, e considerarás no teu coração, que o Eterno, ele é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que seja bem para ti, e para teus filhos depois de ti, e para que se prolonguem os dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá para sempre. Deuteronômio 4:35. Ok, bacana. Então vamos lá. Nossos sábios, eles ensinam que existem 3 tipos de pecados que são invioláveis em caso de perigo de vida. Quais são esses pecados? Primeiro, que nós estamos estudando aqui, é a idolatria. Segundo, relacionamento sexual ilícito. Terceiro, o assassinato. Esses últimos 2 lidos aqui também fazem parte das 7 leis de Noé. Qualquer mandamento ele pode ser violado, tá bom? Porém, esses 3 tipos de pecado, esses 3 violações, mesmo que te ameacem de morte ou qualquer outra coisa que possa prejudicar a sua vida, eles não podem ser cometidos. Ou você mata aquela pessoa, ou eu te mato. Você vai ter que morrer em Kiddush Hashem, porque você assassinar uma outra pessoa transgride o mandamento. É uma lei inviolável, que não pode ser transgredida. Da mesma forma, relacionamento sexual ilícito. Tá bom? E também nos foi ensinado no Talmud que, devido ao pecado de idolatria, foi retirado da humanidade algo que era muito especial e essencial para nós, que foi a profecia. Devido ao pecado da idolatria, foi retirado de nós a profecia. Agora, quando isso aconteceu? Foi mais ou menos no período ali do início do segundo templo. Ali é mais ou menos uns 2.000 anos atrás. Também foi nesse período que atuaram os últimos profetas, né? Que foram o profeta Ageu, o profeta Malaquias e o profeta Azarias. Agora, por que Deus tirou a profecia? Por que isso aconteceu? Aquela geração, ela existia naquele período de tempo um mau instinto muito grande de fazer idolatria. E esse mau instinto, ele é até maior do que o instinto de relacionamento sexual que nós vimos hoje em dia, né? Que hoje é o pecado mais comum, e que as pessoas se queixam de ser o mais difícil de poder controlar. Porém, esse mau instinto era um mau instinto tão grande que é até incompreensível para nós como era tal mal. Ele dominava muitas pessoas. A prova disso que a gente vê, que a idolatria era um mal tão grande, são os próprios reis do povo judeu, os reis antigos do povo judeu. Como o coração deles, por causa da idolatria, era desviado para esse mal. E para que aquela geração não se perdesse mais, ou tivesse uma consequência maior por causa da idolatria, os sábios daquela geração, eles pediram a Hashem para que retirassem esse mau instinto do povo. Óbvio que Hashem, ele ouviu as orações desses sábios, mas ele não tirou completamente esse mau instinto. Hoje nós vemos, podemos enxergar que ainda existe
a idolatria no mundo. Mas Deus ele tirou parte dessa idolatria. Porém, para que existisse um equilíbrio no mundo, até mesmo para nós podermos exercer o nosso livre-arbítrio, Deus ele teve que tirar a idolatria. Perdão, Deus ele teve que tirar a profecia. Então, para que o povo não pudesse mais sofrer com esse mal, que o coração era tão grande, o sentimento de fazer idolatria era tão grande, então para que o povo não se prejudicasse ainda mais, os sábios rezaram, Deus atendeu a oração dos sábios, então Deus teve que retirar a profecia do mundo. E para que pudéssemos ter o livre-arbítrio e para que o mundo continuasse em equilíbrio, Deus tirou a profecia do mundo. E qual foi a consequência disso? Pelo fato de nós perdermos a comunicação divina, o ser humano ele é obrigado agora a utilizar o intelecto dele. Agora, para nós buscarmos a verdade, ou para nós buscarmos a conhecer a Shem, a nossa reação é através do conhecimento, de alguma forma a gente buscar suprir essa perda, tá bom? E também é nesse período que a gente começa a ver que a filosofia ela começa a ter um grande destaque no mundo. Grandes filósofos surgem, grandes nomes na filosofia surgem. Então, devido ao fato de nós não termos mais a profecia no mundo, a gente é obrigado a utilizar o intelecto, a nossa mente, para buscar a ter o conhecimento de Deus ou buscar a ter a compreensão dos seus mandamentos ou daquilo que Ele quer para nós. E aqui também fica um destaque de que a profecia, como é erroneamente muito dita por muitas outras religiões, aqui fica um destaque de que ela não é utilizada para prever futuros, tá bom? É óbvio que a gente tem profecias que nos diz sobre o futuro, que diz a respeito da humanidade, ou até mesmo da vinda ou da característica do Rei Mashiach. Que não é o nosso foco agora entrar nesses assuntos, porém a profecia ela não era utilizada para prever futuros, mas era sim para poder trazer os ensinamentos divinos e também para poder advertir o povo sobre algum erro que eles estavam cometendo, algum caminho que eles precisavam trilhar e não cometer mais nenhum pecado, tá bom? Seguindo em frente, então a gente pode ver que na Torá a idolatria é o pior dos pecados e é o que mais se repete nos textos da Torá e do Tanar. A gente sabe que não se deve rezar para nada a não ser para Deus, e se quisermos nos conectar a Ele, antes de mais nada precisamos saber quem Ele é, saber que Ele é o Criador de todas as coisas e que nada nesse mundo é Ele, no sentido de adorar, que Ele é além da criação e que Ele é a fonte de tudo. Nós costumamos dizer, né, que Deus está em tudo, né, e tudo está em Deus, porém não no sentido de adorar, tá bom? Nós não podemos adorar uma imagem, adorar uma cadeira, adorar uma árvore. Sabemos que Deus está nessa árvore, nós vemos a manifestação de Deus através de um fruto de uma árvore, mas nós não podemos adorá-la nem rezar para ela devido a isso, tá bom? E uma das características de Deus que nós até rezamos, nós dizemos isso antes de deitar e ao acordarmos, é o Shema, né? É aquilo que nós dizemos, rezamos: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Aqui, através desse texto, nós podemos ver que Deus não é dois, não é três, não existe um mal que esteja batalhando ou lutando contra Deus. Não, Deus ele é um só, tá bom? Porém, existem aqueles que ainda vão insistir que existe trindade, mas a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente o porquê disso, tá bom? O porquê que as pessoas ainda insistem nisso, mesmo quando nós mostramos para elas textos, até mesmo quando nós vemos, quando o próprio Deus fala, ainda existem pessoas que insistem nisso, tá bom?
Mais uma fonte aqui, quem se encontra em Isaías, capítulo 44, versos 24 e 25. Assim disse o Eterno teu Deus, o Redentor, que desde o seio materno te formou. Eu sou o Eterno que cria todas as coisas, e que sozinho expandiu os céus e estendeu a terra, que frustra os sinais dos impostores e enlouquece os adivinhos, entotece os sábios, inutilizando todo o seu conhecimento. Aqui a gente pode ver, né? Existem religiões que diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o princípio era Deus, que lá no início Deus criou o mundo, existia aquele conceito de trindade, que estava Deus, estava mais dois outros deuses. Não, aqui nesse texto claramente a gente pode ver que o próprio Deus fala que ele é o Eterno que cria todas as coisas e que ele mesmo sozinho expandiu os céus e estendeu a terra. Tá aqui uma fonte, tá bom? Para quem quiser depois estar estudando aí. Uma outra fonte, vede agora pelo castigo que eu rebaixo e eu exalto, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e eu salvo. Eu firo e eu saro, perdão. E não há quem possa livrar a minha mão dos que pecam contra mim. Tá aí mais uma fonte. A gente pode ver, né? Por mais que a gente desenhe, por mais que a gente mostre, ainda vão ter pessoas que são tão cegas a esse ponto de dizer ainda que existem 2 ou 3 ou mais deuses. Tá bom? Agora, essa próxima parte aqui, que nós vamos estar falando, é de como iniciou-se a idolatria. Como é que a idolatria se iniciou? A gente sabe que o motivo de toda a existência de cada criatura é justamente para estar enaltecendo a Hashem, e a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido da árvore de sabedoria do bem e do mal, eles obtiveram o discernimento entre o que é enaltecer a Hashem e procurar o mal, também criado pelo Criador. A gente sabe que não foi Satã que criou o bem ou o mal, como diz algumas outras religiões. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Hashem. Por isso nós temos o costume de dizer que tudo vem para o bem. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não entende o porquê. Mas a gente sabe que tudo vem da parte de Hashem. E se ele está te mandando alguma adversidade, alguma coisa, tenha certeza para que você possa crescer e evoluir como ser humano e como pessoa. Então a gente tem esse costume de dizer que tudo vem para o bem. E prova disso, de que Deus criou o bem e que ele criou o mal também, está aí em Isaías capítulo 45, versículo 7. Para o bem de Jacó meu servo, e Israel, meu eleito, eu por teu nome chamei, te escolhi, embora não me tivesse conhecido. Eu sou eterno, e nenhum outro existe. Não há Deus além de mim. Sim, eu te escolhi, ainda que não me conhecesses, para que todos do leste e do oeste soubessem que nada há além de mim. Eu somente sou eterno, e nenhum outro existe. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz, e sou eu quem cria o mal. Eu sou eterno, que tudo faz. Então tá aí, tá bom, meus amigos? Mais uma fonte. Às vezes os problemas e a adversidade, pode ficar tranquilo que não é o diabo não, tá bom? É o próprio Deus enviando esses testes para você, para que você possa crescer, evoluir como ser humano e cumprir a missão a qual ele te enviou aqui para a Terra. Tá bom? Vamos lá, ao passar dos anos, os seres humanos continuavam a acreditar em Deus. Porém, eles também viam na criação divina uma certa santidade. Ou seja, Deus existe, mas aquilo que ele criou, os céus, o sol, a lua e as estrelas, também é santo e devem ser enaltecidos. Então devemos dar as mesmas honras. Esse era o pensamento do povo logo no início, daquela geração do início. Tá bom? E o Rama explica que a idolatria veio para o mundo de uma forma doce, adocicada. Ninguém no começo queria dizer que era melhor do que Deus ou se dizia Deus, mas pensavam-se que tudo que foi criado por Deus também faz parte do todo.
então deve ser enaltecido. As pessoas, elas pegavam uma árvore, via o fruto, via que a árvore dava o alimento para elas, ou a terra dava o alimento para elas, e diziam, caramba, a gente crê em Deus, nós cremos em Deus, mas também nós vemos que se não é pela árvore nos dar o alimento, nós também não sobreviveríamos. Então devemos adorar a árvore. As pessoas viam o sol, a lua, as estrelas, via o sol brilhando, clareando, trazendo até fazendo o seu trabalho, né? E as pessoas viram aquelas maravilhas, a lua, e viam a necessidade de adorar esses objetos, né? Essas coisas, pelo fato do objetivo dele, se eu posso assim dizer, se vocês podem me entender. Pelo objetivo, pelo motivo daquilo que ele foi criado, as pessoas também viam a necessidade de adorar tais coisas. Entendeu? Então, assim iniciou-se a idolatria. Foi devido a esses tipos de visões errôneas que se iniciou a idolatria naquela geração inicial. Tá bom? E aonde iniciou-se a primeira idolatria? A primeira idolatria começou na Mesopotâmia, com os reinados de Nimrod, como por exemplo aqui, que a gente pode estar vendo. Ele era um perverso muito grande e ficou famoso como rei da Babilônia, que ia matar Avraham na cidade de Ur de Casdim, né? Ur em aramaico significa fogo, ou seja, que aqui é uma alusão onde ele jogou Avraham no fogo e por um milagre de Hashem, Avraham sobreviveu. Nimrod, ele iniciou a primeira revolução de idolatria. Ele representava o mal e Avraham Abraão, né, representava o bem. Essa é uma história muito interessante, eu queria ler para vocês aqui. O pai de Abraão, ele se chamava Terah, ele era um idólatra. Ele tinha uma loja de estátuas. E uma vez ele deixa essa loja de estátuas de ídolos nas mãos de Abraão, aos cuidados dele, de Abraão. Que Abraão já nesse período, nessa época, ele já era monoteísta, ele só cria em um Deus. E o que Abraão faz? Ele quebra todas as estátuas do pai dele e só deixa uma. E ele pega o bastão que ele destruiu, que ele quebrou essas estátuas e coloca na mão dessa estátua, e quando o pai dele chega na loja e vê aqueles deuses, todos eles destruídos, aí ele pergunta, Abraão, o que aconteceu? O que é isso? Porque está tudo quebrado. Abraão vira para ele e fala, não pai, não fui eu. Quem destruiu os ídolos aqui foi esse Deus aqui, ó. Foi ele que destruiu, não fui eu não. Aí o pai dele fica furioso, né, ele fica revoltado. Aí ele fala para Abraão, não é possível, isso é mentira. A estátua não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Como é que você me diz que foi ele que destruiu esses ídolos? Essa estátua ela não faz nada. Aí Abraão fala para o pai dele, tá vendo, pai? Se é assim, por que é que você reza para eles? Por que você faz idolatria para eles? Então Terah fica sem palavras, né? O pai de Abraão fica sem palavras, e ele, com raiva, ele pega Abraão e leva até a presença do rei Nimrod, que era o rei na época. E quando Abraão se apresenta diante de Nimrod, né, o seu irmão também, Haran, ele vai junto com ele, porque ele também estava se tornando monoteísta. Porém, Nimrod faz e questiona Abraão, quer dizer que você acredita em Deus? Então eu quero ver se o seu Deus ele pode te salvar. Eu vou te colocar dentro de um forno. E Abraão faça a sua vontade. É assim que ele diz para Nimrod. Então Nimrod coloca ele numa fornalha e acontece um grande milagre. Nimrod chega para Abraão e fala, você acredita em um só Deus, né? Então vamos ver se ele é capaz de te salvar. Joga ele na fornalha e Abraão passa tranquilamente pela fornalha. Hashem faz um grande milagre e Abraão ele não morre. E mais interessante, antes de Nimrod jogar
colocar Abraão dentro da fornalha, ele pergunta para o seu irmão Harã se ele também creia em Deus, se ele cria em um só Deus. E Harã vira para ele e fala: olha só, se Abraão morrer, eu estou com você. Eu creio que você é Deus e você é divindade. Agora, se Abraão sobreviver, só existe um Deus. Então acontece, né, que Abraão ele é jogado na fornalha, ele milagrosamente sobrevive. Então Nimrod ele questiona novamente a Harã, e a Harã: não, existe um Deus. Eu creio somente no único Deus. Então Nimrod pega e joga Harã dentro da fornalha também. Só que acontece o contrário. Harã, infelizmente, ele morre. Abraão perde o seu irmão. Aí fica aqui, por quê? Por que Harã ele morreu? Porque ele não teve uma fé completa no Criador. Era aquele tipo de fé que ou vai ou não vai. Se isso acontecer, Deus existe. Se não acontecer, Deus não existe. Então, infelizmente, Harã, por não ter uma fé completa no Criador, ele acaba, infelizmente, tendo a sua vida ceifada. Os perigos da idolatria. Quais são os perigos da idolatria? Uma outra história do Midrash, que é muito interessante também, que no período da época em que Abraão ele vivia em Ur dos Caldeus, vem uma senhora até ele, uma idosa, dizendo que, muito raivosa, né? Dizendo que o irmão de Abraão tinha vendido para ela um ídolo. Só que esse ídolo havia sido furtado para ela. Então ela chega brava, nervosa para Abraão, dizendo que ela queria um outro Deus para ela. Só que ela queria um outro Deus que fosse o mais forte e mais poderoso para que pudesse protegê-la. Só que aí Abraham ele fala para ela: tá, mas como é que você pode, ou você quer um Deus, ou você confia em um Deus que não pode se salvar nem a si mesmo? Aí ela toma aquele choque de realidade, né, e pergunta para ele: então tá bom, o que eu devo fazer? Aí ele explica para ela, né, que existe um só Deus, e pede e manda ela fazer tchuvá, né, para que ela retorne, se arrependa dos seus pecados e passe a crer num único Deus. Agora aqui, vocês lembram quando eu disse lá atrás, anteriormente, que mesmo que a gente desenhe, mesmo que a gente mostre para as pessoas o porquê, só um minutinho, me desculpa. Tá. Vamos lá, voltando aqui. Lá atrás eu disse que mesmo que a gente desenhe, mesmo que a gente mostre para as pessoas que o próprio Deus ele fala que não existe, nunca existiu Deus com ele, nunca houve ninguém com ele na criação do mundo, mesmo que a gente desenhe para essas pessoas, elas não continuam batendo na tecla, continuam cegas pelos seus deuses ou pelas suas idolatrias. É por causa disso aqui, ó. A Torá e o Tanar, ela está cheia de exemplos, desde o início ao fim, de que a idolatria é um perigo e que a Shem, ela abomina a idolatria. A idolatria é tão perigosa porque é uma ilusão, ou seja, ela é algo que te envolve, ela envolve você e depois fica muito difícil de sair dela. Então a pessoa ela fica tão envolvida em servir a esses deuses, esses falsos deuses, que ela acaba sendo difícil para ela para poder sair disso. E uma prova disso também está numa fonte que eu trouxe aqui em Salmos, capítulo 135, do verso 15 ao 18. Os ídolos das nações são de prata e ouro, produzidos pelas mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, e não há alento de vida em qualquer um deles. Assim, a eles se assemelham os que os fabricam e os que neles depositam sua confiança. Tá aí. O porquê que, mesmo a gente mostrando para essas pessoas, quando vêm conversar com nós, ou
quando tentam pregar para nós. Mostramos para ele, mostramos na Torá, mostramos no Tanakh, o próprio Deus falando. Mas não, elas continuam cegas, continuam surdas, continuam da mesma forma como os deuses que elas adoram e os deuses que elas idolatram. Tá bom? Finalizando aqui algumas orientações, tá bom? Eu vou correr aqui um pouquinho que já está terminando. E aqui fica algumas orientações para vocês, tá bom? Mas nada melhor que primeiro, ao invés de trazer algumas orientações da nossa parte, trazer uma orientação divina. Tá bom? Qual é essa orientação que Deus traz para todos nós? Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 5. Tudo quanto eu vos ordeno, isto cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem subtrareis nada disso. Se um profeta ou um sonhador se levantar do meio de ti, e te fizer um sinal do céu, ou um milagre na terra, e realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser, vamos atrás de outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno, o vosso Deus, os está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, e a ele servireis, e as suas qualidades adotareis. A gente sabe, óbvio, que o milagre ele é muito importante, ainda mais para quem precisa, né? Para quem necessita de um milagre. Porém, o milagre ele não é prova, ele não pode ser prova de nada, principalmente se alguém é divindade ou se alguém é Deus. Ah, o meu Deus, ele fazia milagres, ressuscitava mortos, ele multiplicava pães, multiplicava peixes. Por isso ele é o Messias, por isso ele é o escolhido por Deus. A gente pode ver que é por esse texto que milagres não provam nada. Milagres não é, como é que se diz agora, fugiu a palavra da minha mente. Enfim, milagres não existe só em uma religião, só no cristianismo, mas se você for ver, na Umbanda tem milagres, no catolicismo tem milagres, no espiritismo tem milagres, mas isso não quer dizer nada. Milagres não quer dizer nada, óbvio que é importante, mas não é um critério que a gente deve utilizar para poder dizer se tal divindade é ou não o Messias, ou se ele é Deus, enfim. Isso aí, tá bom? Agora, faz parte do Estatuto da Beit a proibição à idolatria. Se você for lá no Estatuto e ler o nosso Estatuto, tá bom? Você vai lá ver. Lá no capítulo 3º, da proibição ao proselitismo, da idolatria e ao movimento messiânico. E o que é considerado idolatria? É considerada a prática de idolatria, aquela que tem o objeto de adoração, representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e frequentemente é associado a eles poderes sobrenaturais ou a propriedade de permitir a comunicação entre mortais e o outro mundo, tá bom? Então, lá no nosso estatuto também é recomendado, tá bom? E faz parte do nosso estatuto a proibição do proselitismo e da idolatria. O proselitismo que a gente sabe que hoje é uma das armas mais fortes utilizadas nos dias de hoje, né? É o proselitismo. É praticamente você obrigado a ter que buscar a converter alguém através da força ou do medo, né? A gente vê isso nas duas hoje maiores religiões do mundo, onde uma quer acabar com todos os infiéis, né, com aqueles que não aceitam as suas doutrinas, querem acabar ou matar com os infiéis, e o outro, se você não aceitar o seu Deus como único e suficientemente salvador, você a sua alma está condenada no inferno. Né? Aí é brabo. Tá, então vamos lá. E o que você deve estudar? Tá? Quando as pessoas me perguntam, Renato, o que você me aconselha? Olha, aqui está tipo como se fosse um pacotezinho assim, que eu aconselho aqueles que estão iniciando nos caminhos das 7 leis noéticas.
a começarem a galgar os seus passos com os estudos. E são esses estudos? Primeiro, as 7 leis de Nohr e suas ramificações. A gente orienta, né, porque aquilo que nós devemos seguir e aquilo que nós devemos praticar, né, são as 7 leis de Nohr. Depois, eu aconselho muito a estudar os 13 princípios da fé judaica, que foi dada por Maimônides. Por que isso? Porque assim você vai saber como funciona a mente do povo judeu, naquilo que eles creem, naquilo que eles seguem. É muito importante, o modus operandi, como eles funcionam, como funciona a mente deles e como eles seguem. Eu aconselho muito a quem está iniciando a jornada com Bnei Nohr a estudar os 13 princípios da fé judaica. Tá bom? A Torá, obviamente, não podemos deixar de estudar a Torá, porque as leis de Nohr e as suas ramificações também estão baseadas na Torá. Tá bom? Eu vim do cristianismo, não sei de onde vocês vieram, seja vocês que estejam nos assistindo pelo YouTube aqui, que estejam aqui ao vivo, mas eu acho que é muito importante você saber explicar por que você saiu do cristianismo. Óbvio, quando a conversa está aberta a isso, né? Explicar as profecias, mostrar à pessoa que está conversando com você quais as profecias que o Messias vai cumprir, por que tal Deus não cumpriu as profecias, por que ele não é o Mashiach. Eu acho que é muito importante você saber dessas coisas, tá bom? Então, um pacotinho inicial. Se você quiser aprender, iniciar os seus estudos, eu aconselho a iniciar por isso. Mas, Renato, eu gosto muito de Kabbalah. Eu gosto muito dessa parte esotérica da Torá. Ótimo. Vai lá no nosso canal do YouTube, Professor Eduardo. Poxa, aulas de Kabbalah dele, aulas ótimas. E não é aquela Kabbalah que só fica na teoria, é uma Kabbalah que você pode colocar em prática. Nós também temos as aulas de Torá, da Parashá com o Rodrigo, as aulas do William, que também possuem muitas lições de Kabbalah prática, tá bom? E você também pode ter acesso no nosso canal do YouTube ou no canal do Rabino Moshe Eumeskani, que é o rabino que nós temos aí que como orientador, que é o rabino que nos orienta. O Rodrigo até depois pode nos falar um pouco mais sobre isso. E finalizando, tá bom? Foque em você, tá bom? Não há necessidade de você ser proselitista ou de sair pregar para todo mundo ou querer que todo mundo siga o mesmo caminho que o seu, tá bom? Por mais que seja dolorido você ver os seus entes queridos seguindo um caminho diferente do seu, não, foque em você, tá bom? Foco no seu crescimento. Deus, ele se mostrou para você, então foque em você, tá bom? Não há necessidade de discutir ou debater com alguém, tentando fazer com que ele ou ela siga o mesmo caminho que você está seguindo, como eu disse anteriormente. Desenvolva o seu espiritual, tá bom? Foque em seguir o caminho do meio, tá bom? Foque em seguir sempre o caminho direito, do meio. Não seja muito rígido e também não seja amor completamente, mas seja um pouco dos dois, tá bom? Siga o caminho do meio, como nos ensinam os nossos sábios. Trabalhe os seus defeitos para você melhorar os seus defeitos e aprimore as suas qualidades, tá bom? Foquem em descobrir qual é a missão que a Hashem lhe deu para você cumprir aqui nesta terra, pois sabemos que nós estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão. E faça de tzedakah, ajude o próximo. Eu vejo assim muitas pessoas dizendo, quando a gente vê na rua mendigos, ou até pessoas que infelizmente são drogadas, estão passando por esse tipo de problema, eu não vou ajudar esse vagabundo, o meu dinheiro que é tão suado. Não, ajude essas pessoas. Se Deus colocou eles no seu caminho, ajude elas. A gente sabe que, obviamente, não vai dar dinheiro para quem é usuário de drogas, para que ele possa ser usuário, para ele possa comprar drogas, né? E para poder usar. Mas procura alimentá-lo, procura ajudar essas pessoas. Tá bom, meus amigos? E finalizando, queria deixar aqui uma frase para você, aqui dizendo: nós não somos seres humanos com experiências espirituais, e sim seres espirituais com experiências humanas. Foque em você, foque em se aprimorar. Se eu não me engano, acho que foi o Rebbe de Lubavitch que disse essa frase. Mas foque em você, tá bom? Foque no seu crescimento, foque em você melhorar
e foque em cumprir a sua missão, para quando nós estivermos diante do nosso Criador, nós apresentarmos diante dele tudo aquilo que nós fizemos. Tá bom? Então, eu declaro aqui encerradas as minhas palavras. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Quiser colocar alguma coisa aí, fique à vontade, tá bom? E desde já, queria desejar a todos aí Shavua Tov, tá bom? Que a Shem abençoe a todos e que todos possam ter uma excelente semana, tá bom? Fique à vontade aí, que quiser dizer alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, ou se não... Sinais de maravilha não é sinônimo de conhecimento, né? Exatamente. Eu costumo dizer muito que o poder do convencimento é o conhecimento. Entendeu? Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ficar tranquilo daquelas pessoas que vão tentar te convencer ao contrário, e também possa ser uma ferramenta de que você possa convencer uma outra pessoa. Então, através o convencimento vem do conhecimento. Depois eu quero falar contigo no privado. Tá bom? Pode me chamar lá. Rodrigo, Joelma, Denise, Eduardo, alguém quer falar alguma coisa aí? Rapidinho. Valeu, É muito boa a aula aí do Renato. Só para como um livro de referência também, para gente se aprofundar, recomendo o Guia dos Perplexos, do Maimônides, que fala bastante sobre isso. Sobre a idolatria, a história da idolatria, os mandamentos, os costumes dos povos antigos. E o Maimônides se aprofunda bastante nessa parte que você falou aí, da origem da idolatria. Então, só uma dica de leitura. Muito boa aula. Show de bola. Baruch Hashem, toda honra e glória a Deus. Valeu, Renato. Também complementando aí pela aula, muito boa. E também complementando aí a questão da idolatria, realmente, por que a proibição da idolatria? Porque o Eterno não quer que a gente ande para trás. Né? Então, a percepção do Criador, ela surgiu, né? E ela foi evoluindo com a própria evolução do intelecto humano. Então, hoje a gente tem uma concepção de que o Eterno é um, porque o nosso intelecto alcançou isso. E quando eu retrocedo, né, eu paro de evoluir. A humanidade para de evoluir, fica estagnada. Então, segundo os cabalistas, a percepção de Deus no futuro nem vai ser o monoteísmo, vai ser o panenteísmo. É tudo dentro de Deus. Rodrigo. Então é continuar avançando. Pode falar. Kulam kedusha chayes chalesh